hoje a gente vai falar sobre como ativar as nossas inteligências. Quem não assistiu à última live, na última live a gente falou sobre as 6 inteligências que a gente tem, né? E eu vou trazer aqui um pouquinho sobre as 6 inteligências, mas o mais importante dessa live aqui é a gente falar sobre como ativar as 6 inteligências. Então, ponto número 1, a inteligência que a gente tem é a inteligência corporal. O nosso corpo é inteligente, ele é tão inteligente que ele respira sozinho, né? Então a gente já sabe disso, ele já tem a própria inteligência, mas tem como a gente ativar ainda mais a inteligência desse corpo. A gente tem a inteligência do QI, que é aquela inteligência que a gente herdou da mamãe. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá no YouTube que tem o vídeo inteiro. Mas a inteligência cognitiva, a nossa capacidade de interpretação, de raciocínio, de aprendizagem, veio herdado da mamãe. Então essa é a primeira inteligência. Depois a corporal. A gente tem a inteligência intrapessoal, que é a inteligência do autoconhecimento, saber quem você realmente é. Essa é uma inteligência bem complexa e eu entendo, a gente vai aprender aqui hoje como ativar essa inteligência. E a gente tem a inteligência emocional, então como que a gente se relaciona com as nossas emoções. A gente tem a inteligência interpessoal, que é a inteligência social, eu, você e eu, né? Nós, como nós se relacionam. E a gente tem a inteligência espiritual, que é a nossa inteligência maior, que dá sentido à vida. Então vamos falar aqui sobre as 6 inteligências. E se vocês tiverem pergunta, vão deixando a perguntinha aqui, tá bom? E a gente vai no final, eu vou no final dar uma olhada nas perguntas de vocês e responder, e a gente vai que vai. E espero que seja, assim, muito gostoso nessa quarta-feira à noite, que a gente tenha um momento muito de enlightenment, né? Que a gente tenha visões e insights aí pra vida. Então vamos começar com a inteligência. A inteligência do QI que a gente tinha falado, essa inteligência não tem muito o que você fazer, porque é uma inteligência que ela foi herdada da mamãe, né? Tá lá no cromossomo, ativada em você. Então você tem 60% ali que não tem o que você fazer. Mas tem 40% dessa inteligência do QI que dá para você trabalhar. E essa é uma inteligência muito óbvia. É uma inteligência que a gente está falando sobre estudos, livros, conhecimento. Então, quanto mais você ler, mais você vai aprender. É muito importante a gente mesclar as inteligências, né? Mesclar a aprendizagem também, não só com vídeo. Hoje a gente está falando muito de vídeo, né? Tem muito videoaula e tal. O vídeo, ele ativa uma área do cérebro. E aí, quando a gente tem uma leitura, é outra área do cérebro. Então, é muito importante, ainda mais quem tem filho, de fazer uma educação mixada. Ainda mais hoje que a gente está falando de EAD, né? Que é educação à distância, que está falando só de vídeo. E o vídeo, ele é também um bloqueador no cérebro, principalmente no córtex frontal. Quem consome muito vídeo e tá muito com telas, né? A gente fala de vídeo, eu falo a tela. Pode ser do computador, pode ser do celular, pode ser da TV. Quem consome muito conteúdo em formato, né, nessas telas, acaba alterando parte do seu córtex frontal. Então tem que tomar muito cuidado. E a gente começa a ter um raciocínio raso. Muito importante, então, buscar conhecimento não só pelas vias, hoje em dia, de internet, mas sim ler um bom livro, né, físico, tá ali na mão. Por exemplo, Monzi, que vendeu sua Ferrari, né? Pegar um livro e ler na mão é muito importante. Então, eu não vou falar muito sobre QI, porque tem muita gente falando sobre isso, é meio óbvio, e vocês vão ficar um pouco irritadas, né, se eu ficar falando sobre isso, porque eu sei que quem tá aqui é muito inteligente já sobre isso e busca muito conhecimento que vai ativar muito o seu QI. Então, vamos pro próximo capítulo. E o próximo capítulo é a inteligência corporal. Nesse capítulo tem tanta coisa pra gente conversar,
tanta coisa pra gente conversar que vamos ver para onde a gente vai começar. Primeiro, a gente tem o corpo físico, né? Ele é a base da nossa pirâmide de Maslow, que a gente chama que é a pirâmide de sobrevivência. Então, a primeira necessidade básica é suprir o nosso corpo físico. Claro, quem tá com fome, quem tá doente, não consegue fazer mais nada. Então, a gente tem que cuidar desse primeiro templo nosso, que é o nosso corpo, que é a nossa casa, a nossa morada. E é engraçado não, mas é muito triste, na verdade, né? Mas como a gente maltrata esse corpinho conscientemente e inconscientemente. Vamos falar primeiro sobre o maltrato consciente, né? O maltrato consciente é tudo aquilo que a gente consome e sabe que faz mal ao corpo. Eu sempre penso no corpo como se fosse um cosmo, assim. Eu sei que meu pensamento é meio diferente, né? Um pouco criativo demais, mas eu imagino assim cósmico, né? O corpo cósmico. E tudo que eu ingiro, que eu ponho na boca, ele vai e forma algumas químicas, explosões e tudo mais. E eu vejo isso, né? Isso acontecendo no mundo imaginário, mas é a mais pura verdade. O nosso corpo, ele é químico, né? Então ele faz o tempo inteiro atividades e reações químicas. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca no nosso corpo. E é isso que eu falo que é o maltrato consciente. Porque quem bebe, quem consome drogas, quem come açúcar pra caramba, quem não cuida da sua alimentação, né? Tem uma alimentação de junk food, come no McDonald's quase todo dia, toma refrigerante. Você tá maltratando o seu corpo conscientemente, porque você sabe que não te faz bem, né? Quem fuma, né? Eu fumei por muitos anos. E fumar, por exemplo, toda essa parte, as pessoas tendem a falar para você que é químico, mas é um processo mental, não é químico. Parar de fumar para-se assim. É uma decisão que é tomada, uma chave que é virada no mental e você para. E a gente vai falar lá na frente também, quando a gente fala sobre atividade espiritual, o quanto o corpo é importante para que a gente consiga atingir uma espiritualidade mais plena. Né? A gente cuidar desse corpinho, que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo físico, esse mundo do corpo, e a gente não maltratar ele, principalmente conscientemente. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, a gente falar sobre o corpo físico, é que é um corpo alcalino. O pH do nosso corpo é um pH alcalino. Então, o que isso quer dizer? O que você come importa para que o seu corpo esteja equilibrado. O limão, apesar de ser uma fruta ácida, quando ele entra no corpo, ele alcaliniza o corpo. É por isso que tomar água com limão de manhã é benéfico, né? E você vai ver isso em diversas dietas. Quem não toma ainda, hoje eu coloquei ontem eu coloquei nos stories, mas eu posso deixar nos highlights também. Um shot que eu tomo todo dia de manhã, que contém água, com limão, contém vinagre de maçã, e eu coloco outras misturas. E é muito interessante a gente ter esse shot, esse hábito de manhã. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é hidratar o corpo, porque a gente ficou horas sem tomar nada, e depois que a gente hidrata o corpo, a gente pode consumir então esse shot que não quebra o jejum, né? E ele auxilia a dar um metabolismo mais forte para você. Então, tomar muito cuidado como que você conscientemente maltrata o seu corpo. Outra coisa que é muito legal, e já tem vários estudos sobre isso, se vocês não conhecem, eu indico pesquisarem ainda mais, vocês tomarem um banho gelado de manhã, todos os dias. Precisa tomar um banho gelado do começo ao fim? Eu sou a pessoa que foge de banho gelado. Eu fui acampar uma vez com meu marido numa ilha que eu não sei, eu acho que chama Praia dos Sonhos, uma coisa assim. E não existe, ou não existia naquela época, né? Não existia
energia elétrica. E a gente foi passar um Réveillon lá. E pra mim a tortura era não ter água quente. A gente até levou, então, um container de 20 litros. Você pegava a água da cachoeira e aí deixava em cima da pedra. O sol esquentava e eu conseguia tomar. Então eu sou a pessoa que menos gosta de água gelada na vida. Só que depois que eu li esses estudos, né, sobre esse banho e depois que eu entendi os benefícios de tomar esse banho gelado, eu mudei os meus hábitos conscientemente. Então, o que é que eu faço de manhã? Quando eu vou tomar o meu banho, no final eu desligo a água quente e jogo a água fria por 5 a 30 segundos. Esses 5 segundos, eles vão te forçar a respirar. Respira, respira, libera. Esse banho gelado vai te trazer maior imunidade. E tá aqui a Juliana, que também, né, trabalha com dermatologia. Ela fala, água gelada, a pele agradece, não é? Porque senão você fica tudo enrugado também, o cabelo agradece, tudo agradece a água gelada. E o seu sistema também agradece, é como se ele tivesse resetado. E a água gelada, o shot que eu te falei, o limão, uma alimentação mais alcalina, ele reduz muito a probabilidade de manifestação de infecções ou de vírus no seu corpo. Olha, estamos num momento bem importante para falar sobre isso, né? Como que a gente faz, né? Depois na parte de espiritualidade a gente vai falar sobre energia também, gente, frequência. E é bem interessante também falar sobre frequência e frequência de vírus, frequência de amor, enfim, vamos entrar num outro estágio, no outro, mas fica comigo que o negócio vai ficando mais cabeção, tá? Alimentação alcalina, como é que você faz a alimentação alcalina? Tudo que vem da natureza é alcalino. Então, não sei se vocês assistiram, e eu vou deixar aqui escrito, assistam no Netflix What the Health. Sinceramente, não sei a tradução em português, porque eu vou escrever aqui. Eu assisti ele em inglês, já escrevi ali. What the Health é uma série no Netflix muito interessante que fala sobre toda a conspiração da indústria alimentícia e como que, inclusive, pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, pelo FDA, são forçadas para vender mais alimentos de que você não precisa. E como tudo que a gente precisa tem na natureza. Inclusive, é muito importante dizer que a natureza em si, ela é uma farmácia. A gente tem tudo que a gente precisa na natureza. Só que como a gente usa tudo errado, a gente acaba precisando também de outros artifícios. Como assim usa tudo errado? Me dá um exemplo, Fabiana. Dou um exemplo, sim. O alho é um anti-inflamatório natural. Só que aqui no Ocidente, isso é diferente do Oriente, mas aqui no Ocidente a gente cozinha com alho e cebola todas as refeições, né? Tem gente que até o café da manhã no omelete coloca alho e cebola. Ele perde a propriedade, o seu corpo se acostuma, então você não consegue mais utilizar o benefício desse alimento. Olha que interessante. Eu cortei e tentei diminuir muito, né? Tô tentando cortar e diminuir muito, porque às vezes quando você vai comer na casa dos outros não tem como, o alho e a cebola em todas as alimentações. Porque amanhã, se você tem um resfriado, o alho seria muito benéfico para combater. E você não consegue mais usar isso. Aí você tem que ir para o que a farmácia oferece. Então tem todo um estudo de Ayurveda, para quem se interessa mais sobre alimentação, de acordo com seus doshas, de acordo com seu balanço energético, que você também pode seguir essa linha. Eu já fiz isso quando eu fui para o Sri Lanka, eu fui num médico Ayurveda, e Ayurveda é tudo que é natural, e ele traz para você não só a alimentação, mas uma visão holística também da vida, né, de como você leva a vida. E pela pulsação e por um questionário, ele te fala quais são os seus doshas. Por exemplo, se você é pita, vata ou kapha, se você tem mais água, mais fogo, mais ar no seu organismo. E aí com isso você vai balancear pela alimentação
esses desequilíbrios naturais energéticos. Então, por exemplo, quem é muito irritadiço, e tende a reparar isso, gente, quem é muito irritadiço, gosta muito de pimenta, que é muito elétrico, toma muito café, gosta de um álcool e tudo mais. Por que gosta? Porque acaba linkando, né, energeticamente com aquilo que mais dá gás. Então é como se fosse jogar gasolina no fogo mesmo, né? Então a pessoa ela se alimenta mais daquilo. Só que aquilo é muito prejudicial, porque acaba pegando essas características e realçando. Então a pessoa fica mais irritadiça. E o alimento ele tem um poder enorme de nos ajudar emocionalmente. Está se sentindo muito fraco, né, sem muita energia, corta toda a parte de farinha e começa a comer mais alimentos naturais. Você vai ver sua energia voltar. Né? A proteína também é importante. Então, eu não sou, né, nutricionista, não posso dar aqui nenhuma receita, mas eu indico correr atrás não só das dietas da moda e fazer elas, porque dietas elas estão aí exatamente para esse nome, da moda, e para fazer por um curto espaço de tempo. O que a gente está falando aqui é ser um CEO da vida, um CEO sustentável, aquele que permanece, né, perene, estável, equilibrado, balanceado por um longo tempo. E isso não quer dizer que você não vai comer aqui um junk food aqui ou lá, né? Mas quer dizer que sim, você vai ter hábitos mais saudáveis por mais tempo. Então isso é importante a gente ter consciência e não maltratar o corpinho conscientemente. Outra coisa sobre o corpo, sobre a alcalinidade do corpo, é sobre a água. Enfim, quando eu estava morando no Kuwait, eu entrei em contato com uma empresa japonesa que tinha filtros de água, né, filtros da torneira, que fazia a água ficar alcalina. E me mostraram todo o estudo da alcalinidade da água e tudo mais. E foi tão interessante porque eles tiraram a água da torneira sem o filtro e colocaram as gotinhas para mostrar o pH. E quem já fez isso, né? Vocês já fizeram isso na aula de química, fica amarelinho quando está ácido. E quando está alcalino vai ficando cada vez mais roxinho aquele líquido. Bom, pegaram a água da torneira e pingaram e a água era alcalina. A água do Kuwait da torneira é alcalina. Mas é uma água dessalinizada. Ela ainda é uma água muito pesada. Só que ela é uma água alcalina, mas não boa para se tomar. Boa para tomar banho, por exemplo. Colocaram o filtro, tiram a água está roxinha, né? Porque também é uma água tratada com aquilo lá, aquele filtro. E foi colocando várias águas do mercado e até que colocou também os refrigerantes. E no final desse experimento, que eu vi, eu estava lá, no final do experimento colocou uma água com gás. Bom, como é que funciona isso? Eles pegavam cada copo da água do filtro, que era alcalina, e pingavam a gotinha em todas essas águas e refrigerantes do mercado e a gente via a acidez. Todas as águas envasadas, águas da Evian, água da Danone, etc. Todas as águas ácidas. Tudo amarelinho. A água, então, a água carbonizada, né, que a gente toma, sei lá, água com gás, né, que a gente chama. Água com gás, muito ácida, gente, muito ácida. Como é que era? Pegava essa água e jogava em cada um deles para balancear a acidez desse outro produto. E aí, toda vez que ia derrubando essa água do filtro, nessa água da garrafa, ele ia se tornando mais alcalina, e ela ia se tornando mais alcalina e ia ficando roxinha. Até que chegou na água com gás e nos refrigerantes e não deu para tornar a água alcalina. De jeito nenhum. Então, água com gás, isso eu vi com os meus olhos, que a terra há de comer um dia.
Água com gás e refrigerante é algo para tirar da lista, porque existe estudo, inclusive, que vocês podem dar um Google. Você precisa de no mínimo 30 copos de água para neutralizar a acidez de um refrigerante. E água com gás não é diferente. Portanto, preste atenção como você trata o seu corpinho ou maltrata ele inconscientemente, porque agora você já sabe, então se maltratar vai ser conscientemente, certo? Pois bem, vamos falar como a gente maltrata inconscientemente? A gente vai falar isso. Inconscientemente a gente maltrata com o pensamento. O pensamento, quando a gente pensa alguma coisa, o nosso corpo, ele não entende o que é pensamento e o que é real, tá? Se eu pedir para vocês fecharem o olho agora, não façam isso, cancelem, mas se eu pedir para vocês fecharem o olho agora, imaginarem que vocês estão sendo assaltados, o seu corpo reage a esse pensamento. Ele tem palpitação, você começa a suar, você começa a ter, né, uma coisa, enfim, porque o corpo ele não entende o que é real, o que não é real. Então o seu pensamento manda para o seu corpo diversos estímulos inconscientemente. Mas agora que você já sabe, tudo será conscientemente. Então não tem mais desculpa. O seu corpo vai reagir de acordo com o seu pensamento. O que é, então, como que as pessoas desenvolvem doenças? Existem doenças, por exemplo, que são doenças hereditárias, né, que a gente chama. E eu vou contar aqui um caso para você. Recentemente eu tive que fazer uma cirurgia no olho. Não foi uma cirurgia, na verdade foram injeções no meu olho esquerdo. Super gostoso, aliás, eu super recomendo vocês a tomarem injeção no olho, tá? Porque é uma delícia, doeu minha alma, mas era necessária. Essa injeção no olho, ela precisou ser feita devido a um alto grau de miopia que eu já tive, né? Eu tinha quase 10 graus, gente, né? Não enxergava nada, minha lente de contato era de acrílico, eu lavava com detergente. Até que depois a gelatinosa progrediu, eu consegui colocar a gelatinosa, mas foi um sufoco na vida, assim, na infância e na adolescência para enxergar. Eu lembro que eu ficava no ponto de ônibus e tinha uma velhinha, eu falava assim, quando chegar esse ônibus aqui, você me avisa? Ela falava assim, por que, minha filha, tu é cega? Eu falei, quase. Mas as senhorinhas me ajudavam, eu parava o ônibus, todos os ônibus, para poder, quando ele estivesse passando, ele chegava e falava, não é você não, pode ir embora. Eles ficavam muito bravos. Mas isso é uma predisposição genética, a miopia que eu tinha, e com essa predisposição genética, esse cromossomo ficou lá, né, um pouquinho danificado, tadinho, o gene tá lá um pouquinho danificado, e com o tempo podia-se ter, né, podia-se desenvolver algumas complicações. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma cirurgia 8 anos atrás. A Ju falou, você perguntava pra mim, eu perguntava o que tá escrito ali na lousa. Eu fiz uma cirurgia há 8 anos atrás e venho acompanhando o meu olho desde então. Chegou um tempo que eu fechei um dos olhos, eu não sei porquê, né? Porque a gente nunca fecha um dos olhos, mas eu fechei um dos olhos e eu vi a cabeça do meu marido toda torta. Eu falei, gente, que incrível, estou desenvolvendo poderes muito diferentes, eu enxergo a aura das pessoas, porque olha, eu vejo um negócio maior do que a cabeça dele. E aí não era um superpoder, era um problema mesmo. No fundo do meu olho, era como se tivesse um papel de parede descolado e feito uma bolha. E essa bolha, com o tempo, ela poderia ser estourada. Resumo da ópera, a injeção era para furar a bolha e fazer a bolha encostar de volta, né? E eu fui no médico depois que acabou tudo, sentei com ele, e eu gosto muito de entender o porquê das coisas. E aí eu fui, conversei com ele, falei, escuta, da onde surgiu isso, né? O que eu fiz? Aí ele falou assim, não, Fabiana, não foi culpa sua, isso é uma predisposição genética e podia ou não ser manifestada e manifestou, né? Teve uma mutação e manifestou e a parede começou a descolar, mas agora tá tudo bem. Eu falei, não estou te perguntando de um sentido de culpa, mas eu estou te perguntando
alguma coisa aconteceu para isso ser manifestado agora? Por que isso não foi manifestado há 5 anos atrás? Por que isso não foi manifestado em setembro do ano passado? Por que isso não foi manifestado em agosto do ano que vem, né? Por que foi agora? E ele me deu uma resposta muito interessante. Ele falou: essa é uma resposta que eu não tenho, Fabiana. Nós, né, médicos e cientistas, não temos essa resposta do porquê que as coisas se manifestam quando elas se manifestam. E foi aí que eu entendi que, no final das contas, o nosso pensamento e como a gente também lida com o corpo o tempo inteiro, com nossa mente o tempo inteiro, pode sim trazer essas manifestações. Tem um livro muito claro sobre isso, né? Que fala sobre o pensamento e as manifestações das doenças no corpo. E o olho, por exemplo, é uma das manifestações de quem não quer ou não consegue olhar o futuro, né? De quem não quer vislumbrar o futuro. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Então é muito interessante olhar para a gente, para quando a gente tem alguma coisa no nosso corpo, o que a minha mente estava mandando também para o corpo por muito tempo. E a gente vai falar sobre quando a gente fala sobre as emoções, como que isso se manifesta. Inclusive a gente já pode passar para a próxima inteligência, que é a inteligência intrapessoal. Na inteligência intrapessoal, aqui é o seguinte, aqui é sobre autoconhecimento. Esse é forte, né? Inteligência intrapessoal, a gente está falando sobre o eu, né? O que é de mais valia pra gente, que é o eu sou. E na inteligência intrapessoal vai depender se você tem ou não uma identificação com a sua mente. Seres muito racionais e muito lógicos têm uma identificação com a mente muito grande. E o que pode acontecer é que você acaba caindo em falácias, né? De que sua mente racional te coloque em complicações que você não necessariamente é você. Só que você acaba se identificando com a sua mente e incorporando aquilo como você. Exemplo, eu sou ansiosa, por exemplo. Não, nega, tu não é. Não é ansiosa. Aliás, é uma coisa que precisa já mudar no vocabulário, porque a palavra tem poder, tem poder, tem poder. A palavra tem poder. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? E principalmente com o que a gente pensa, porque a gente pensa, tem gente que não pensa de falar, mas enfim, porque a gente fala o que a gente pensa. Vamos juntar as duas coisas. Porque ela se manifesta. Então não fala eu sou com uma coisa negativa, né? Eu sou apenas coisas positivas. Então, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou isso, eu sou aquilo, vai sair do seu vocabulário a partir de agora. Como é que eu melhoro essa inteligência intrapessoal? Como é que eu melhoro o meu autoconhecimento? Primeiro que há várias ferramentas, né, de autoconhecimento no mercado. Uma delas é a psicologia. Então, quem faz terapia tem uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Tem outras ferramentas que não são tão científicas, porém elas têm, na minha opinião, igual potencial de oportunidade de autoconhecimento. Uma delas é a astrologia, a outra é a numerologia tem a cabalística, tem a numerologia de Pitágoras, tem o reiki, são ferramentas maravilhosas de autoconhecimento que quem tem essa curiosidade, todos deveriam ter, pode dar uma olhada nisso. E tem o método CEO, que plim, plim, advertising, que é o melhor, né, de autoconhecimento do mercado. Você faz aí o curso de método CEO, seja CEO da sua vida comigo, e sai de lá CEO e sabendo quem você é. Bom, essa foi só uma pausa, né, um pouquinho de advertising aqui para nós, mas é verdade. E principalmente a observação. O autoconhecimento vem de observação também, observação das suas crenças, do que você acredita. É muito interessante que a gente muda o tempo inteiro e tem algumas coisas que a gente não quer mudar, porque fica, é como se a gente tirasse aquilo, a gente se desconectasse de quem a gente é. Né? Foi tantos e tantos anos eu acreditando naquilo, se eu mudar eu já nem sei mais quem eu sou.
Então a pessoa, ela fica atachada em algumas crenças. E Fábio sempre gosta de trazer aqui para vocês exemplos, porque eu acho que com exemplos a gente consegue entender melhor, né? Eu tinha uma crença limitante muito grande de que eu não podia ser empreendedora, que eu não conseguia, que eu nasci pro corporativo, que era ali que eu gostava, aquele The Office, aquele caos, um puxando tapete, falando mal e não sei o que e tal, e chefe enchendo o saco, e o colega roubando seu projeto, e que aquilo era incrível, era animado, era divertido, e eu me divertia com aquele caos e tudo mais, e que era isso mesmo, que eu nasci pro corporativo. Até que a vida foi, né, me sacudindo para colocar onde eu deveria estar. E eu virei e falei, quer saber? Vou testar. E aí eu testei. Eu tirei todas as crenças e principalmente eu descobri de onde que ela vinha, né? Como a minha mãe, né, precisou criar 2 filhas, enfim, ela foi... Para ela não ter um trabalho fixo foi muito difícil, porque trazer o dinheiro para casa todo mês sem ter salário fixo, né, sendo empreendedora, requeriu muita energia, muito esforço, ficar longe das crianças, enfim, e tudo mais. Então, desde cedo, para ela assim, estuda minha filha, estuda para conseguir um bom emprego, estuda para conseguir um bom emprego, estuda para conseguir um bom emprego. E foi isso que eu fiz, estudei para conseguir um bom emprego, passei na USP, né, fui morar fora, trabalhei nas Arábias e tudo mais, alto cargo de gestão e tal, e no final ficou aquilo na minha cabeça. Então é muito importante a gente olhar para as nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita e revê-las, porque a maior... ignorância do ser humano é achar que achou a verdade absoluta. Ainda mais que a gente está em constante mudança o tempo inteiro. Outro exemplo que é bem bobinho, mas é bem interessante, eu sempre odiei abacate e ovo. Não suportava abacate e ovo, gente. Abacate e ovo era assim, pra mim, não era alimento. Hoje são dois alimentos que eu como todos os dias, abacate e ovo. Por quê? Porque eu não me limitei, né, a achar que abacate e ovo são 2 coisas que eu odeio ou eu amo. Então, quando você taxa também amo e odeio, a gente já teve também na última live sobre isso, você acaba sendo escravo daquilo, né? Aquilo te domina, aquilo te possui. Muito importante, então, rever as suas crenças, né, os seus hábitos, porque você muda o tempo inteiro. E por você mudar o tempo inteiro, pode ser testado de novo alguma coisa que não deu certo lá atrás. O autoconhecimento, a relação dessa inteligência intrapessoal vai te trazer essa observação. A observação também é o zoom out. Eu chamo de zoom out. É quando você se vê como um personagem dessa vida. A vida, ela tem diversas facetas, diversos códigos. Todos os dias, coisas diferentes acontecem. Por mais que você ache que está na rotina, você não está na rotina. Quando há alguma coisa que nos afeta emocionalmente, no sentido negativo, das nossas expectativas, é muito interessante fazer o zoom out, que é você sair daquele corpo, né, e quase que se teletransportar para fora da sua janela e olhar aquela cena de fora e ver o que está realmente acontecendo ali. Porque nada é literal nessa vida. A vida é uma arte. Eu falo que está mais para Picasso do que para Monet. É meio tortinha. E você precisa saber interpretar essa arte meio tortinha. E é bonita do jeito dela. Muito valiosa. Um Picasso vale muito. Então é muito importante que você consiga fazer esse zoom out. Tem alguma coisa acontecendo, você está brigando com alguém está te incomodando, faz o zoom out. Então se transporta para fora daquela cena, olha aquela cena de longe, olha a sua carinha mesmo, olha seu corpo, olha o corpo da outra pessoa, olha o ambiente que você tá, pausa aquela cena, volta ela um pouco
na cena, vê o que estava acontecendo antes e aí vê o que está fazendo de sentido. Às vezes a gente desconta em outra pessoa uma frustração de alguma coisa que acabou de acontecer. Às vezes alguém traz pra gente um gatilho mental de uma coisa que te lembra um momento muito ruim da infância, né? Bem recentemente, isso é bem interessante, bem recentemente aconteceu isso, e meu marido, vem comer, vem comer, vem comer, vem comer, vem comer, e eu, ai, para de falar, vem comer o tempo inteiro, porque eu lembrava da minha mãe falando, vem comer, vem comer, vem comer. Então olha que loucura, não era ele, entendeu? Era eu. Muito importante a gente ter essa visão o tempo inteiro, de que não é o outro, somos nós. Então se autoconhecer, entender que a gente, o entorno vai ser um reflexo da gente, é muito importante para que a gente tenha uma vida mais leve, mais saborosa, mais interessante, mais divertida, mais dinâmica, porque isso pode te bloquear. Então essa é a primeira coisa, né? A inteligência intrapessoal é se conhecer, entender por que está sendo feito aquelas, né? Você está tendo essas reações, fazer o zoom out, entender de onde que está vindo as suas reações e frustrações. Porque diretamente a gente vai falar sobre inteligência emocional. Ela está relacionada, né? Se você tem autoconsciência, você consegue ter melhor inteligência emocional. O que seria uma inteligência emocional? A gente fala isso muito em mindfulness, né? Mindfulness é exatamente a consciência da realidade. Vamos falar sobre emoção primeiro. O que é emoção? Primeiro que não há consenso literal sobre o que é emoção, tá? Psicologia fala sobre uma emoção, na parte de filosofia outra emoção, sociologia é uma outra emoção, cientificamente uma outra emoção, então não há consenso do que é emoção. Eu vou te dar algumas ideias do que é emoção, então embasadas em emoção. E por que a gente vai falar isso? Porque no final eu vou falar como ativar a emoção, né? Já te falei como ativar o seu corpo, a inteligência do seu corpo, já te falei como ativar a sua inteligência do QI, já te falei também como ativar a sua inteligência intrapessoal, o seu autoconhecimento. Agora a gente vai entrar em como ativar a sua inteligência emocional. Primeiro a gente vai falar sobre a emoção. Primeira coisa que você precisa entender é que a emoção, ela regula o seu corpo. Exemplo, gostamos de dar exemplo aqui. Um exemplo existe uma situação de perigo. A sua mente captou que ali é uma situação de perigo. O seu corpo, isso dá uma descarga energética para o seu corpo, onde ele precisa tomar uma ação. Então, o seu corpo hiperventila, o seu coração palpita mais rápido e dá uma descarga energética nas pernas para que você corra. Isso é o medo. Essa é a energia, né? Essa é a emoção do medo. O seu corpo, então, tem uma resposta, certo? Emocional. Como isso é tão importante da gente entender, e a gente já falou isso em consciência corporal, de que o seu corpo entende a sua mente, não a realidade, que quando você traz esse medo constante para o seu corpo, é o que a gente diz hoje que é a ansiedade. Porque o que é uma ansiedade? É o medo de alguma coisa que não existe, primeiramente, né? Não é tangível. Uma coisa é você ter um homem armado na sua frente, você tá com medo e corre. Outra coisa que é a síndrome do pânico, pânico de alguma coisa que você criou na sua mente, que ela não é real. E o seu corpo entende como sendo real. Então ele vai responder realmente. É aí que está a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é completamente mental. A gente precisa tratar a mente da pessoa. O mindfulness ajuda muito sobre isso. E a gente também falou, né, nesse maltrato inconsciente do corpo, o seu corpo recebendo essa descarga energética o tempo inteiro, ele não aguenta, gente. É uma máquina recebendo
descarga de 220, uma máquina de 110 recebendo descarga de 220. Ela pifa. Então, a gestão mental e emocional é extremamente importante para que sua máquina, o seu corpo não pife. Essa é uma coisa bem interessante aqui que a gente está falando, bem importante, que agora vocês estão mais conscientes. Existe aqui uma inteligência emocional. A gente tem falado muito sobre agilidade emocional, né, que é parte do mindfulness, que é saber quando você está saindo fora do seu eixo e saber controlar conscientemente esse eixo. A gente não fala de reprimir emoções. Emoções são muito importantes para que a gente viva elas, mas saber viver as emoções é que é o pulo do gato. E quais emoções viver, né? E não ficar vivendo emoções fictícias que você mesmo criou e fantasiou na sua cabeça. Outro jeito da gente ver emoção é a emoção cultural. Então, a gente falou sobre emoção como uma resposta do corpo, né? Que ele quer uma ação. Para isso que a gente tem emoção no corpo. A outro jeito que a gente tem emoção no corpo é culturalmente. Isso é muito louco, gente. Porque pouca gente sabe disso, que as emoções são tem influência cultural e de linguagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A saudade, né, um sentimento que a gente tem, essa palavra ela só existe no português. Existem expressões em outras línguas, mas nenhuma língua tem uma palavra que dá o resumo dessa emoção. O mesmo acontece com o russo. Eles têm uma palavra que chama tosca. Tosca significa uma dor de solidão inesperada. A gente também tem outra em português, que é o banzo, né? O banzo é aquela tristeza que os escravos tinham no navio negreiro. É muito específica. Outra coisa interessante dessa parte cultural que gera as emoções é que Bahasa, né, onde eu vivi, em Bali, na Indonésia, a Indonésia fala Bahasa, não fala indonesiano, a gente fala Bahasa. O Bahasa, ele não tem a palavra por favor, ele tem obrigado, né, terima kasih, mas ele não tem por favor. E é uma linguagem extremamente mandatória, ela é de comando, ela é imperativa. Faz isso, coma isso, troque isso. Não tem um jeito polido de se falar em Bahasa, você vai falar com um jeito autoritário. E acaba moldando as emoções das pessoas, elas esperam por ordens. Olha que loucura, olha como isso já move toda uma consciência e todo um jeito de expressão de emoção. Porque se a pessoa aprende português e vem aqui e fala faz isso, você vai ficar com ódio, né? E não deveria se entendessem essas diferenças, esses nuances culturais. O mesmo acontece no árabe, eles não têm por favor, eles têm dá licença, lau sarmet, mas eles não têm por favor. E então já fica muito claro também como que é a cultura árabe se não tem a palavra por favor. E muito interessante que aconteceu uma vez que eu queria, né, ir para esse lado empreendedor, e para poder ter esse lado empreendedor nas Arábias eu precisava de um sponsor, né, alguém que me desse autorização. E um amigo me ofereceu a autorização, muito gentilmente, ele me ofereceu, eu fiquei muito tocada, porque eu não esperava que ele oferecesse, é muito difícil para um árabe, porque ele fica confiar desse jeito, porque ele fica sendo responsável por você, se você fizer qualquer coisa errada, ele que vai encana, vai responder por isso, enfim. Então eu fiquei muito tocada. E eu falei pra ele, eu não sei como agradecer, eu tô muito feliz, muito obrigada. Ele falou assim, parar, né? Agradecer, você agradece seu irmão? E aí eu falei, não, né? Eu falei, sim, eu agradeço minha irmã, né? Quando ela faz alguma coisa, enfim, por mim. Ele falou assim, aqui a gente não agradece irmãos. Isso é parte da nossa cultura.
A gente faz isso. Olha que interessante, porque imagina se eu fizesse alguma coisa esperando um obrigado em troca. E não, tipo, nós somos irmãos aqui e não tem agradecimento. Então, as emoções também vêm para a parte cultural. Além de regular o seu corpo, também vem para a parte cultural. E ela também é as emoções, ela faz parte do seu pensamento cognitivo. E isso é o pulo do gato no dia a dia. Por quê? Se eu estou me sentindo bem com a vida é maravilhosa. Se eu estou me sentindo mal com a vida é um inferno. E assim vai todos os dias. Derrubei café em mim. Oh, miséria, o dia já começou mal. E aí, como que vai o dia? Mal. Mal do começo ao fim. E aí a pessoa te fala uma coisa que nem era tão grave, mas você faz disso, né, um negócio incrivelmente grande. Então, muito importante ver como que você se relaciona cognitivamente com as suas emoções, como que isso influencia o seu dia a dia e principalmente como isso se repete na sua vida. Toda vez que a gente tem uma emoção, que ela é uma emoção, deixa eu ver o horário aqui, que senão vocês vão... Tá. Ela é uma emoção... Bom, toda vez que ela é uma emoção que você teve um resultado, alguma coisa aconteceu, aquela emoção te trouxe um sentimento ruim, você evita aquela situação para não ter mais aquela emoção. E toda vez que alguma coisa aconteceu que te fez sentir bem, você tende a repetir aquilo para que você se sinta bem. O problema é que as pessoas procuram lugares errados para essas sensações. Uma delas é o álcool e a droga, que fazem com que você tenha emoções fictícias quando a vida real não está te trazendo aquela emoção que você quer. Então você consegue se liberar mais quando você bebe, quando você consome coisas lícitas ou ilícitas, enfim. E você consegue ser mais você, experienciar isso e acaba virando uma rotina. Perigosíssimo. Perigosíssimo, precisa de alerta, precisa entender o porquê que eu não estou conseguindo essa emoção sem nenhuma muleta. Eu chamo de muletas da vida. Por que eu não estou conseguindo sentir isso sem essas muletas? Vale ter uma reflexão sobre isso. Eu acho que é o grande aprendizado de como a gente vai trazer mais agilidade emocional. Primeiro fazer a pausa, que a gente já falou isso na última, e perguntar e mudar uma sentença. Tem uma sentença que é: isso me tira do sério. Mudar isso. Por que eu saí do sério por causa disso? Isso que é importante. A gente está falando uma falsa liberdade, exatamente, né? Toda a parte que traz... Tem gente que dorme, gente, para esquecer a vida. Também é uma fuga. Dormir demais é uma fuga. E não só isso, muito importante falar isso. Durante a pandemia, porque a gente ficou confinado e com mais tempo para pensar na vida... O tempo é maravilhoso, pode ser o seu pior inimigo. Se você não se conhece, se você não sabe lidar com as emoções e tem tempo, aí a cabecinha, pira. Por isso que tanta gente na pandemia teve ataques e a depressão aumentou, a crise de ansiedade no mundo proliferou, enfim, foi para casa, né, lá de cima. Porque... quando você começa a ter muito tempo para você e isolamento social, só te resta olhar para si mesmo. E se você o que olha não gosta, é aí que você se identifica com isso, que esse é o problema também, se identifica com isso. Ai, minha vida é uma merda, eu sou uma merda. Pronto. Acabou, né? Acabou. Então a gente precisa dar um reset do estudo. O tempo, ele é um aliado e a gente vai falar disso daqui 2 inteligências na espiritual, porque o tempo é o que você precisa para se conectar com você. Vamos lá. Inteligência social é o próximo passo. Não vou me delongar muito aqui, porque inteligência social tem a ver com se relacionar com o outro e tem a ver como você se relacionava com as pessoas na sua infância e como elas se relacionavam com você. Você carrega isso até hoje, inconscientemente, e algumas pessoas agora vão ser conscientemente.
A falta de amor na infância vai se manifestar na sua vida adulta, principalmente com pessoas que não conseguem ser fiéis aos outros e elas vão no adultério todo momento, com todos os parceiros. Isso mostra que teve uma falta de amor na infância e está tentando ser suprida agora na vida adulta. O mais interessante é que a gente tem uma criancinha inconsciente dentro da gente que o tempo inteiro fica comandando ações, né? Mandando ações e pensamentos, e a gente não percebe. E tá tudo com origem lá atrás. E é importante dar uma olhada nisso para que a vida fique um pouco mais fluida, menos pesada, né? E eu sempre falo para perguntar o que isso está fazendo no meu filme, por que aquela pessoa, a reação daquela pessoa, o que ela me disse me ofende tanto. E é parte do que a gente falou sobre escravidão no outro vídeo. Tudo aquilo que te afeta de uma maneira, você é escravo dela. Então, tomar cuidado, principalmente perguntar por que isso me afeta tanto. Aonde está a origem? Porque a origem não está no ato em si. A origem está aqui dentro, na sua mente. Você está numa fila de banco, você sabe que você vai para a fila do banco, você tem um compromisso depois. Você chega na fila do banco e a fila do banco é enorme e não anda aquela fila, já faz 40 minutos que você está na fila, você começa o quê? Ficar nervoso e brigar com as pessoas, a ser grosso ou grossa. Para tudo. A realidade, dá o zoom out, a realidade é uma fila de banco. Você tem duas escolhas, continuar na fila do banco ou voltar outro dia, que você tiver mais tempo para continuar naquela fila, sabendo que pode ser que ela ande muito devagar. Então não precisa ficar nervoso, né? Ficar irritado, enfim. E na parte de social também a gente tem que falar sobre felicidade, porque há um estudo de Harvard de 70 anos já, que eles estudam felicidade, que a felicidade está linkada com os seus relacionamentos diretos. Muito importante saber quem senta na sua mesa. Quem são os seus relacionamentos? São eles que vão te dar essa sensação de felicidade, né, de respaldo emocional, de solidez na sua vida. Então, olhar quem está ao seu redor, se você é o CEO da sua vida, quem está sentando na sua mesa é crucial para que você tenha uma vida próspera. E sempre olhar o outro sem julgamento, entendendo que você está numa jornada de aprendizado e a outra pessoa também. Então, a sua expectativa em relação a outra pessoa, ela não pode ser maior do que a sua expectativa em relação a você mesmo. Se a sua expectativa em relação a você mesmo já é pouca, imagina a sua em relação a outro. Tem que ser menor ainda. Então, vamos ter mais paciência, mais compaixão com a outra pessoa, com a jornada dela, né? E vamos a vida. E saber também os seus limites. Porque pode ser que a jornada da outra pessoa ela ultrapasse o seu limite. E não necessariamente você precisa ficar com ela. Vamos para um lado extremo, uma mulher que apanha do marido e assim, não, esse é o meu karma, eu vou ficar aqui com ele porque ele há de mudar, eu vou ajudar ele a mudar, e etc. Bom, não vai, né? E é uma pessoa que não conhece os seus limites. Já passou do limite de autorrespeito, de respeito, enfim, com a vida e não é ali que ela vai conseguir transformar a outra pessoa, porque a gente não muda ninguém, gente. A gente mal muda nós mesmos, né? Para mudar a gente mesmo tem que ter muita consciência. Imagina mudar a outra pessoa. Então vamos diminuir as expectativas do outro e vamos entender os nossos limites. A gente só consegue fazer algo para o outro quando não fere a nós mesmos. Eu vou repetir isso. A gente só consegue fazer alguma coisa para o outro quando não fere a nós mesmos. E chegamos na nossa sexta e última inteligência, como ativar a inteligência espiritual. Ah, fica comigo que essa é maravilhosa. Porque a gente vê muito, ainda mais hoje, né? O Ocidente está numa busca espiritual muito grande. O sentido da vida foi, para muitas pessoas, perdido. A cenoura que as pessoas correram atrás na vida acabaram não fazendo sentido quando elas seguraram a cenoura. E isso
trouxe muito vazio para esse dia a dia, para o significado, o que estou fazendo aqui, por que eu existo. É por isso que temos tantos casos de suicídio, casos de depressão, são quadros muito claros de falta de sentido da vida. Então, o sentido da vida a gente traz com a espiritualidade. Esse é o grande caso, né, grande propósito da espiritualidade, que você pode ou não desenvolver através de uma religião. A religião, ela é um pertencimento a uma comunidade com práticas e dogmas particulares dessa comunidade. Nas Arábias, não sei se vocês sabem, mas nas Arábias, principalmente no Golfo, a gente vai falar sobre o Golfo, então estamos falando sobre Irã, Kuwait, o Catar, os Emirados, Omã, Arábia Saudita. Ali, eles não têm opção de religião. Nasceu, você é muçulmano. Isso faz um chute em muita gente, porque principalmente a geração de 17, 25 anos, eles estão questionando muito a religião que eles estão, por causa das práticas, e eles não querem as práticas. Isso é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma liberdade religiosa tão grande, você pode ser e acreditar naquilo que você quiser acreditar, e lá não é bem assim. Você vai de acordo com a cultura. A religião, a política, a cultura, a educação está muito misturada, já nem se sabe, a gente nem pode falar o que é religião, o que é política, o que é cultural lá, porque está tudo muito junto. É claro que a gente tem o Alcorão, né, que é a cerne da religião, mas o uso do véu é cultural, não é religioso, então dá uns bugs, né, mas isso é uma outra coisa que a gente vai conversar aí num outro momento. Mas a religião, você pode ou não pertencer a uma comunidade com práticas diárias. E o que é interessante da espiritualidade e que também tem na religião? É prática diária. Cada um vai ter uma prática diferente, certo? Então, no islamismo, você tem que rezar 5 vezes ao dia e tem a reza que você desce até o chão, põe a testa, sobe, levanta, né? É um exercício que você tem que fazer. No catolicismo, você vai rezar o terço. Enfim, no hinduísmo, você tem os seus rituais com incenso. As religiões têm seus rituais diários. E por que são rituais diários? Porque a espiritualidade vem com a prática no dia a dia. Então eu acho muito bonito quando a pessoa fala que ela chegou na espiritualidade praticando meditação 1 vez por mês, ou eu faço yoga 2 vezes por mês num lugar lá, já estou me desenvolvendo minha espiritualidade. É interessante porque a espiritualidade é um caminho, esse é um caminho, só que ela requer uma atenção diária para que você consiga realmente sentir. Porque não é explicado, não é pertencer ou não a uma religião quer dizer que você é espiritualmente desenvolvido. Requer essa consciência diária da prática que todas as religiões falam para você praticar. A prática da benevolência, do não julgamento, do ame-te a ti mesmo, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, você precisa trazer isso para o seu dia a dia, trazer o respeito, né? Trazer a presença, trazer a meditação. E vamos falar aqui sobre meditação e o ato de meditar, porque há uma diferença, é uma diferença muito sutil, mas eu quero explicar para vocês essa diferença, porque aí, ponto, não esquece nunca mais. A meditação, ela é um estado profundo de paz. Então, quando você exerce a meditação, você está num estado profundo de paz. O ato de meditar tem vários. Não necessariamente ato de meditar quer dizer trazer consciência, trazer foco. Não necessariamente você precisa sentar numa pose de yoga para meditar. Esse é um jeito, rezar é um outro jeito.
respirar é um outro jeito, praticar reiki é um outro jeito. Então, são atos de meditação que vão te levar ao estado meditativo, que é esse profundo sentimento de paz que você vai ter. E esse profundo sentimento de paz requer atenção diária. Como que você pode desenvolver mais isso? A gente já falou sobre a atenção, certo? O não julgamento. As artes podem te trazer um contato espiritual, mas principalmente a música também, muito importante, a natureza, mas principalmente o silêncio. Pois é, o silêncio. É aí que a gente encontra as respostas. Nossa cabeça tem muita atividade mental, ela cai em muitas falácias. A gente não pode confiar na mente, mas a gente pode confiar no silêncio. Aliás, o silêncio é muito confortante, gente. Principalmente quem teve uma perda de um ente querido na família. Você tentar confortar a pessoa com palavras pode trazer até mais sofrimento para a pessoa. Porque você pode... a pessoa, sei lá, perdeu um nenenzinho. Ai, virou anjinho, ainda bem que foi agora, não foi quando tinha 18 anos. Ou a mãe morreu, ai, eu sinto muito, mas já estava velhinha, né? Foi melhor para ela. Cara, não fala nada. Senta, abraça, pega na mão, senta ali, fica quietinha, fica quietinho e só conforta com o silêncio. O silêncio é confortador. É que nós não sabemos viver no silêncio. A gente precisa de tumulto o tempo inteiro e esse tumulto está na cabeça. Então tenta praticar essa meditação do silêncio mesmo. Eu passei aqui um final de semana inteiro no silêncio e no escuro. Cara, que coisa maravilhosa, sem nenhuma interferência, só ouvindo, sentindo aqui dentro, me conectando. É no silêncio que a gente consegue se conectar. E também tem muito do corpo para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Por isso que quando você vai para retiros espirituais, tem também a parte da alimentação, o cuidado com a alimentação. O cuidado em não comer carne, o cuidado em não beber, porque o seu corpo físico, estando limpo, te abre uma dimensão de conexão com toda essa energia que tem no planeta muito maior e muito mais potencial. Vocês não têm noção do poder que você conseguir se conectar energeticamente com o mundo. Isso vale uma live só sobre energia, porque quem não acredita no que não vê, tá aí que mora o problema. Tá aí, a gente vai encerrar por aqui, porque se você só acredita vendo, é isso, o mundo vai ser muito limitado para você. Porque as coisas maravilhosas que existem, você não consegue ver ou pegar. Elas não são tangíveis. Porque é muito maior do que você imagina. Essa conexão muito maior. Eu só vou dar um spoiler aqui. Tudo é frequência. Gente, a mesa tem uma frequência. A gente está se falando agora por uma frequência. Quando eu toco um piano, existe uma frequência nesse som. Toda essa frequência, ela impacta nosso corpo e nossa mente e o nosso espírito. Essa frequência é muito poderosa. E você conseguir pegar o seu radinho interno e conectar na frequência certa, é aí que a sua inteligência dá aquele pulo e você acha o real pulo do gato. Ou você acha que o Einstein ficava perdendo o tempo dele com uma vida de novela mexicana, porque que a mulher, ou sei lá, o homem, o amigo, traiu ele, fez isso e aquilo, ó Deus. É sério,
Né? É sério. Você acha que o Elon Musk, que soltou agora foguetes, né? O cara solta foguete. Eu acho isso incrível, a pessoa soltar foguete. O cara solta foguete, ele perde o tempo dele e a cabeça dele com frivolidades. Não. Porque se você quer pegar a sua vida e realmente construir coisas substanciais que possam ajudar não só o meio ambiente, mas toda uma comunidade, toda uma geração, tá na hora de você se conectar com algo que você não consegue ver. Certo? O perigo da gente ativar todas essas inteligências é você ser o CEO da sua vida. Esse é um perigo você ser o CEO da sua vida. E eu falo, por que é um perigo? Porque você não vai mais ser vítima, cara. E não ser vítima hoje em dia é uma puta responsabilidade. É uma puta responsabilidade, porque você não vai ser coitadinho. As coisas acontecem, você é criador. As coisas acontecem porque você criou. E aí você vai ter que tomar melhores escolhas, melhores hábitos e tudo mais. Então, ser CEO da sua vida é perigosíssimo, é perigosíssimo. Ter a liderança da sua vida de volta não é para todo mundo. Ele é um luxo acessível, é um luxo que deveria ser para todo mundo, mas não é para todo mundo, que nem todo mundo tá hoje com essa consciência, né, para não ser vítima. Então, olha aqui, né, de novo, todas essas inteligências que a gente conversou. Quem gostou, bate palma, põe um like aí. Quem não gostou, também põe um like aí, só para deixar. Se você gostou, manda para os amigos. Se você não gostou, manda para os inimigos. Fica tudo certo. E eu agradeço nessa quarta-feira maravilhosa, uma noite quente, gostosa, que vocês podiam estar em qualquer lugar e vocês estão aqui comigo. Eu só tenho a agradecer e dizer que é um prazer, sempre é um prazer, e a gente sempre vai trazer aqui conteúdos muito loucos que vai trazer essa autoconsciência para que todos nós possamos ser CEOs da nossa vida e ter uma vida com mais prazer e mais sucesso, felicidade, porque o que a gente desejar, a gente consegue, é só ter consciência do que a gente está desejando, tá certo? Um beijo enorme, uma boa noite, muito obrigada por estarem aqui, beijo enorme, obrigada, Ju.